Deus que vai além. Esse tem sido o nosso tema nesse tempo todo, quando a gente tem falado sobre ilimitados. E nós temos falado e repetido que a vida cristã é para ser vivida além das nossas forças. Se a nossa vida cristã inteira fica no limite daquilo que a gente pode fazer, não é vida cristã. É religiosidade, é moralismo, é bom mocismo, o que você quiser. Vida cristã é a vida no sobrenatural. A vida que transforma o medo em coragem para vencer. A vida que transforma a minha fraqueza em força pelo poder de Deus que atua em mim. Nós temos falado desde o começo do ano sobre esse tema, amando porque fomos amados. E temos estudado isso de várias maneiras. E para encerrar o ano, logo antes do Natal, nós tentamos falar de novo sobre isso. E de um modo especial, nós falamos domingo passado sobre a ideia de amar a Deus entregando tudo o que temos. Seja muito, seja pouco. Deus nunca mediu a quantidade daquilo que nós damos, mas o coração de quem dá. Nós falamos então sobre amar com as nossas posses. Hoje, eu quero falar sobre amar a Deus no mundo. E isso já desperta uma discussão interessante. Recentemente, alguns meses atrás, alguém falou, poxa, mas alguém lá na Conde falou que nós temos que amar o mundo. Nós não temos que amar o mundo. Convido você para olhar algumas passagens para nós revermos. Esse é um conceito que nós já ensinamos, mas eu queria convidar você a olhar comigo. A primeira passagem é 1 João, capítulo 5, verso 19. Nós vamos pular um pouquinho de uma passagem para outra hoje, mas vamos juntos que a gente chega lá. 1 João 5, 19, e nós lemos assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. A outra versão diz que o mundo jaz no maligno. Para completar, embora não esteja aí na projeção, volta algumas páginas até 1 João 2,15, que fala com ainda mais precisão ao mesmo conceito e diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é radical, não tem nenhuma dúvida, né? Vai amar o mundo, você não está amando a Deus. Ao mesmo tempo, talvez para complicar um pouco aqui, Salmo 50, 12, Deus afirma: o mundo e tudo que nele há é meu, me pertence. Eu tenho direito de propriedade. Não há um pedacinho, 1 centímetro quadrado da criação que não seja propriedade de Deus e que Deus não reivindica dizendo, é meu. Nenhum aspecto da tua vida. Para complicar, nós temos também João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou seu Filho para morrer por nós. Então, como é que é essa história de Deus amou o mundo, nós não podemos amar o mundo, mas o mundo é de Deus? A única conclusão que nós podemos chegar é que, apesar da palavra ser a mesma, pelo menos quando o apóstolo João escreve em 1 João e no Evangelho de João, ele usa a mesma palavra para mundo. A resposta não está em palavras diferentes, mas está em significado diferente. Quando Jesus fala sobre mundo, e quando o apóstolo João registra a ideia do mundo ali em João 3,16, ele está falando do mundo humanidade, o mundo pessoas. E nós somos chamados a amar o mundo, sim. Amar aquelas pessoas que não creem em Jesus e que muitas vezes, pelo seu estilo de vida, até nos chocam e contrariam aquilo que nós cremos e até nos ofendem, não aceitam aquilo que nós estamos falando. Nós somos chamados a amá-los. Aliás, se nós olharmos o exemplo de Jesus, Jesus era conhecido como amigo de corruptos, e aí você pode incluir ou não mensaleiros e outros, pode colocar os corruptos que você quiser aí. Jesus era amigo deles, estava jantando com eles, e prostitutas, e ladrões, e toda a ralé moral da sociedade, Jesus estava ali no meio deles. E o curioso é que as pessoas se sentiam atraídas por Jesus.
O poder da palavra dele era uma palavra profunda, mas libertadora. Jesus não negociava as coisas. Não, tu pecou, mas tudo bem, ninguém dá bola, deixa assim mesmo. De alguma maneira ele atravessava isso tudo com uma proposta muito clara, dizendo: renda-te ao Senhor, arrepende-te, o reino está próximo. Mas ao mesmo tempo ele não espantava as pessoas. O mundo que nós devemos amar são as pessoas. O mundo que nós devemos não amar, mas odiar, são os valores. Aquele mundo que está sob o domínio de Satanás. Aquele mundo onde você vê pessoas que acumulam cada vez mais para si, muitas vezes governantes ou pessoas em posição de autoridade, que acumulam para si e reivindicam mais e mais e mais, ainda que com isso prejudique saúde, segurança e educação. E o que esses poderosos dizem na prática é: não estou nem aí, eu quero o meu. Então o nosso Senado troca toda a frota de carros, mas não tem dinheiro para dar um aumento para a aposentadoria. Os governantes estão sempre aumentando os seus próprios salários, mas infelizmente o professor continua com o salário estagnado. Ou no nosso estado, vários funcionários que estão tendo seu pagamento parcelado. Esse valor do mundo é que nós temos que odiar e dizer não. Tem uma palavra de justiça com respeito a isso. Mas de alguma maneira nós precisamos separar valores do mundo de pessoas do mundo. Eu preciso ser capaz de levantar uma bandeira de justiça, mas andar no meio das pessoas mais perdidas, mais pecadoras possíveis. E refletindo um pouquinho mais sobre isso, eu vejo 4 atitudes cristãs com respeito ao mundo, ao envolvimento com pessoas que estão no mundo. Primeiro delas são os sobreviventes. Infelizmente, muitos de nós somos assim. Sobrevivente é o seguinte: fui salvo por Jesus, tenho os meus valores, vou chegar no céu. Enquanto eu estiver por aqui, o negócio é o seguinte: faz que nem aqueles soldados romanos antigamente faziam. Formação de tartaruga, cubra-se com seus escudos, aguenta firme, daqui a pouco a gente vai para o céu. O mundo está perdido mesmo, está no maligno, não estou nem aí, eu vou só me esconder aqui. Esses são sobreviventes. Em termos de impacto, o impacto deles é nulo. Eles se tornam irrelevantes, ou deixa eu ser mais pessoal, quando nós assumimos uma postura de sobreviventes, nós nos tornamos irrelevantes para o mundo não está nem aí para a gente. O mundo acha que nós somos esquisitos, que nós somos legalistas, preconceituosos. Esses são os sobreviventes. Existe um outro grupo que eu chamo dos adormecidos. Adormecido é o seguinte: ele vem aqui no culto, canta os louvores, vai, quem sabe, no grupo pequeno, no meio da semana, e dá suas ofertas, está muito feliz de ser cristão, só que no local de trabalho dele, esse é o segredo mais bem guardado do universo. Ninguém sabe que ele é cristão. O máximo que ele fala é: não, eu frequento uma comunidade cristã, mas escuta aí o jogo aí no final de semana, como é que é? Já muda de assunto. É aquele crente meio agente secreto. Né? Ele até fala, se for muito forçado, ele diz: não, eu sou cristão. Mas ele não se propõe, ele está adormecido. E o impacto que ele tem é mínimo. Só é impacto se alguém bater e falar: cara, me fala desse Jesus. Aí ele vai falar alguma coisinha. Vem na cantata de Natal. Nós vamos ter uma cantata de Natal. Você deve convidar pessoas. Mas nossa atitude com o mundo tinha que ser muito mais do que isso. Existe um próximo grupo que para mim são os influenciadores. Esses têm um testemunho que é eficaz. Eles falam abertamente de Jesus, qualquer oportunidade que tem. Eles falam da sua fé. Eles se apresentam nesses locais e falam: olha, eu vivo para glorificar o meu Deus. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Eu quero viver nessas circunstâncias. E assim por diante. Essas pessoas têm um impacto eficaz, mas existe ainda um outro grupo. E desse grupo eu gostaria de falar para vocês, que para mim são os líderes. Líderes são pessoas que não só têm um testemunho de vida bonito e palavras bonitas, mas eles se envolvem nas coisas do mundo com a intenção de resgatar. São resgatadores.
Eles se envolvem de propósito em causas sociais, questões de justiça, em associações, e é um terreno pantanoso, né, você se envolver nesse tipo de coisa. Mas eles se envolvem com a ideia seguinte: eu quero estar num momento de lutar por uma sociedade que reflita um pouquinho mais, pelo menos, a vontade de Deus. Não que eles acreditem que a sua ação política, o seu envolvimento vai transformar o mundo, mas eles acreditam que, fazendo isso, eles salgam um pouco mais a terra. E deixa eu dizer a vocês, essas pessoas são raras. E eu queria que nós tivéssemos muito mais entre nós. Eu queria ser muito mais assim. São pessoas que impactam seus condomínios, as suas famílias, a sua vizinhança, a sua escola, o seu local de trabalho. Pessoas que não só estão contentes de um testemunho passivo, Jesus salva, que é muito bom, mas elas vão além. Elas estabelecem reuniões. Beth trabalha como médica neonatologista no Hospital Moinhos. E todo final de ano ela organiza uma festa de final de ano. E ela fala: Daniel, eu tenho pedido para organizar. Eu for para minha chefe, eu falo: posso organizar? Agora, se você trabalha em algum lugar que tem festa de final de ano, você sabe que quem organiza, quem mais quebra a cabeça e quem mais toma reclamação. Porque nunca existe uma unanimidade. E ela fala: não, mas eu quero organizar, porque eu quero falar de Jesus. Então, todas as festas que ela organizou ultimamente, em geral, levaram ou grupos nossos para cantar, ou alguém para dar uma palavra, alguém para ter um testemunho. Então, ela não está satisfeita de ser apenas influente no seu modo de ver e nas suas conversas. Ela vai além, ela cria oportunidades. Eu acredito que esse é o nosso chamado, de nós aproveitarmos aonde nós estamos inseridos, escola, trabalho, vizinhança, família, o que for, para de alguma maneira plantar uma bandeira de Jesus ali, não sendo aquele crente chato. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sendo alguém que fala: eu quero transformar essa sociedade. Eu quero que as pessoas saibam que existe outra maneira de viver, que existe uma alternativa. Porque o que nós temos que reconhecer, apesar do mundo ser valores distorcidos, pessoas e criação, nós somos chamados a glorificar a Deus na criação, amar as pessoas, mundo, e odiar o sistema, mundo. Porque a realidade é que nós fomos enviados para o mundo. E isso é um conceito interessante ainda. O apóstolo João, abra comigo ali em João 17. João 17, versos... Deixa eu ler desde o 13. Isso aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Ele está orando, sabendo que em breve ele será preso, será maltratado, açoitado, torturado e vai morrer na cruz. Ele sabe que as próximas 24 horas vão ser, não chega bem a 24 horas, mas o próximo dia vai ser um dia de horror para ele. E ele começa orando no início do capítulo 17 por si mesmo, depois ele ora pelos discípulos e ora inclusive por mim e por você. Porque ele fala: eu não oro só por esses aqui, mas por aqueles que ainda vão crer. E na sua soberania ele olhava para Conde no ano de 2015 e falava: eu oro por aqueles que vão estar lá. E aí no verso 13, João 17, 13, a gente lê assim: agora vou para ti, Jesus orando, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Aqui é uma mistura de mundo, valores e mundo, pessoas. Porque na medida que você começa a caminhar com uma vida bonita, com uma vida correta, você vai contrariar os valores. E deixa eu te dizer, você já deve saber disso, que as pessoas não vão gostar. Porque uma vida correta acusa os pecados delas. Você não precisa ser aquele, como eu falei, do crente chato que fica e fala: pecador, pecador. Não precisa, basta você ter uma vida correta e vai incomodar todo mundo ao teu redor. Porque quem está em trevas não gosta de luz. Aí começa a brilhar a tua luz lá e eles ficam furiosos. Por isso que ele diz isso. Verso 14: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A melhor maneira que eu encontrei de resumir é isso aqui, ó. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A ênfase fica justamente no mundo. Nós não somos chamados a viver uma vida longe do mundo, nem seria possível. Nem seria possível. Agora, tem uma coisa que eu percebo, se você cresceu num lar cristão e viveu dentro da igreja há muito tempo, chega uma época da sua vida que você olha ao redor e você não tem nenhum amigo incrédulo. Todos os seus amigos são cristãos. E algumas pessoas falam isso até com orgulho. Olha que legal, todos os meus amigos são cristãos. Eu digo, não! Jesus nos enviou para ficarmos no meio do mundo, para estarmos inseridos no meio do mundo. Mas nós não somos do mundo. Nós estamos inseridos como estrangeiros, como peregrinos, como gente que não se encaixa, gente que faz coisa errada, que não está andando de acordo com a cultura. Quem já viveu em outra cultura ou já teve experiência em outra cultura, sabe que o que você vai fazer com frequência é dar uns foras. Eu fiz isso várias vezes, o tempo que eu morei fora do Brasil. Eu achava que eu estava sendo gentil e a pessoa... Um exemplo bem simples disso, de não entender a cultura, era quando eu cheguei para estudar lá nos Estados Unidos e as pessoas moravam no dormitório da faculdade e chegava no final de semana, eu tinha ganho uma bolsa de estudos e as refeições. Então eu tinha que comer ali no refeitório da escola. Só que chegava no sábado ao meio-dia, fechava o refeitório. E só ia abrir na segunda de manhã. E aí eu tinha que conseguir me virar naquele tempo. E sempre tive sorte ou a bênção de Deus de encontrar pessoas que me ajudassem. Mas nas minhas primeiras semanas lá, chegavam alguns amigos do seminário americanos e falavam assim, Daniel, você não quer ir almoçar lá em casa no domingo? E eu fazia aquilo que a maioria de nós brasileiros fazemos. Eu falava, não, eu não quero incomodar. E eles falavam, tá bom. Não, pergunta de novo para eu poder aceitar. Eu falo, não quero incomodar. Aí o brasileiro diz, incômodo nenhum. Não, mas tem certeza que... Não, por favor, a gente faz aquela dancinha que a gente sempre faz. E eu não... Eles não fazem. Ele convidou, tu não quer ir? Não quer ir, pronto. Eu perdi uns 2 almoços. O terceiro, a pessoa começou a convidar, eu quero. Mas não importa, eu quero, estou lá. Gente, nós temos que ser meio assim, meio desencontrados no mundo. Porque a nossa cultura é radicalmente diferente. Nós deveríamos ser o povo que causa estranheza. Os nossos valores, nossas atitudes, nosso jeito de agir, o mundo tinha que ficar assim, cara, estranho, né? Pois é, pediu perdão, é louco. Não tem nada que perdoar não, cara. Devolveu o troco. Né? Fez uma coisa errada, veio aqui e me contou que fez errado, em vez de jogar a culpa em mais alguém. Cara, estranho, né? Isso, amém. Que sejamos estranhos, mas estranhos por causa da justiça. Não estranhos porque somos estranhos. Não estranhos só porque somos diferentes. Mas nós somos diferentes pela habitação do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a oração de Jesus fala que pede que sejamos protegidos do maligno. Porque, sabe, gente, é muito fácil a gente começar a absorver o mundo, não é? Os valores do mundo. Porque nós crescemos no mundo. Ainda que você tenha crescido numa família cristã, a televisão, a escola, a influência sobre a sua vida é uma influência do mundo, que fala uma coisa aqui e ensina outra coisa lá. Que fala de justiça, mas a justiça que eles querem dizer de verdade é consegue o máximo para ti, cuida da tua pele, cada um cuida de si. É isso que o mundo ensina. O quê? Você vai devolver dinheiro? Você é louco? Não faz sentido isso? Que coisa estranha. Mas é muito fácil nós começarmos a valorizar o que o mundo valoriza. Acho que um dos maiores exemplos que eu tenho disso é quando a gente começa a falar dos nossos filhos. Porque filho é uma maravilha para revelar o caráter dos pais. Qualquer momento, né? O filho, ele traz à tona aquilo que há de mais belo e aquilo de não tão belo que nós pais temos. Então, de vez em quando, conversando com alguém, eu falo, como é que está o seu filho? Está muito bem. Ah, conseguiu um empregaço.
está bem empregado, maior sucesso na carreira, isso é bom? Isso é bom. E eu falo, tá, mas e como é que está? Não, tá bem, então, bom emprego. Está aí igreja. Ah, não, ele não encontrou nenhuma igreja, está meio distante, mas está muito bem no emprego. Quer dizer, você começou a absorver que o estar bem é estar bem empregado. Nada contra estar bem empregado, por favor, espero que todos vocês estejam. Mas o estar bem tem que ser algo mais. Tem que ser estar bem na sua caminhada com Deus. O quanto que nós investimos nos nossos filhos para que eles sigam a Jesus ou para que eles tenham carreiras de sucesso. A influência do maligno, a influência do diabo sobre a nossa vida, existem ataques muito diretos, perniciosos, malvados, cruéis. Esses são fáceis de perceber. O duro é o ataque suave, doce, da sereia no teu ouvido, que fala, cara, esse ano tu tem que estudar para o vestibular, então não fica estudando tanto a Bíblia. Dá uma aliviada, né, cara? Vai nas reuniões lá na igreja. Não vai não, faz o seguinte, estuda mais. Porque é importante estudar. Eu acho que é importante estudar, tá? Mas o diabo vem e fala, pois é, não estuda tanto. Não, aquele Daniel fala demais domingo à noite, fica em casa, tu faz tua oração. Tá, tudo bem que é 5 minutos, mas não importa, tu já fez tua oração, não precisa de mais nada. E pouco a pouco a gente vai comprando esse veneno que o diabo joga na nossa direção. A oração de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua é que nós sejamos protegidos da influência do maligno. Para que nós possamos dar valor àquilo que, aos olhos de Deus, tem valor. Semana passada nós começamos falando que o que há de mais importante na nossa vida é amar a Deus. E amar a Deus de uma maneira integral. Amar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Eu diria o seguinte, que como é que a gente pode amar a Deus nesse mundo? Primeiro, entregando tudo, foi o que nós vimos semana passada ao estudar aquela oferta que a viúva fez em Marcos capítulo 12. Existe uma outra maneira de amar a Deus no mundo, que é amando as pessoas com as quais nós entramos em contato. E já temos falado isso várias vezes, que os nossos relacionamentos tinham que exalar um suave perfume, um aroma agradável a Deus. E às vezes nossos relacionamentos não são em nada diferentes do mundo. Mas eu quero falar de alguma coisa a mais aqui. Enquanto eu estava estudando essa passagem, veio à minha mente, creio que foi Deus que trouxe à minha mente, a ideia de excelência no trabalho. Excelência no trabalho. Porque eu acredito que nós precisamos ser testemunhas do poder de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Testemunha quando eu estou falando com irmãos cristãos, testemunha quando eu estou na escola, testemunha quando eu estou na família, testemunha com os meus vizinhos, testemunha no trabalho, porque na verdade nós não vivemos vidas compartimentalizadas. Bom, agora eu estou aqui na igreja, então, Senhor, eu te amo, eu te louvo, Tu é tudo para mim. Fechei essa porta, agora vou viver com aquele meu vizinho chato, que faz barulho, que me incomoda, e que se eu espirro na minha casa, ele já reclama que eu estou fazendo barulho, sabe? E agora fechei esse capítulo, agora eu vou no trabalho, que eu tenho chefe chato, ou empregado chato, ou sei lá, o que mais tem de chato por aí. Nós separamos essas várias áreas da nossa vida, e eu acho que isso é um erro, porque é uma vida só. Queria olhar com vocês um pouco hoje sobre excelência no trabalho, e antes de entrar aqui um pouco mais nessa excelência no trabalho, deixa eu dizer que eu estou usando o termo trabalho, mas isso vale para a escola, isso vale para qualquer coisa, para a nossa vida, para qualquer aspecto da nossa vida. Vou falar de trabalho como ocupação, função. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, eu vou ler do 22 até o versículo 1 do capítulo 4. Colossenses 3, todo o capítulo 3, Paulo está instruindo sobre o que significa viver uma vida de santidade. E ele começa dizendo, não pensem nas coisas aqui da terra, pensem nas coisas eternas. Você fala, Daniel, mas é que a vida aqui na terra é difícil. Ela é terrível.
Mas nós não vivemos para isso, nós vivemos para aquilo. Aqui é passageiro, lá é eterno. Nós não podemos viver com essa perspectiva do aqui e agora. Não é essa a vontade de Deus para nós. Ele começa falando sobre isso no início do capítulo 3. Quando chega ali no verso 18, ele fala de várias responsabilidades sociais que nós temos. Fala da mulher, fala do marido, fala de filhos, fala de pais. No verso 22, ele começa a falar de relações de trabalho. E a palavra que ele usa é escravos e senhores. E eu vou ler diferente, eu vou ler empregados e empregadores. Por quê? Porque às vezes quando nós lemos escravos ou senhores, nós imaginamos aquela situação de escravidão que nós tivemos na nossa história, com correntes, com chicote, com senzala, com esse tipo de coisa. Mas, na verdade, o acordo que havia em Israel, especialmente, era de servos e senhores. E o servo tinha direito a muita coisa. O servo era o empregado daquele senhor. Ele não recebia um salário, mas ele recebia casa, recebia comida, recebia proteção, e ele podia até ter algumas posses debaixo das posses do seu senhor. Então, vou ler como empregados, para nós podermos nos situarmos um pouco mais. E se você não trabalha, só estuda, entenda como aluno. Vai ser maravilhoso, né? Porque eu sei que vários alunos aqui, adolescentes, calculam assim, quanto que eu preciso tirar para passar? É 7? Vou tirar 6,9. Aí eu passo pelo conselho, não vou. Para que eu vou tirar 10? Para que eu vou ralar? Faça um trabalhinho aqui meia boca, vale 8. Estou passando com sobra. Ouçam só, do verso 22 até 4:1. Empregados, obedeçam em tudo aos seus patrões, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores ou patrões, deem aos seus empregados o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. A primeira palavra que é dada aqui é obediência. É obediência. Se você está numa relação na qual você está sob autoridade, quem de nós não está, né? Raramente isso vai acontecer. A primeira palavra é obediência. E eu sei que alguns devem estar pensando, Daniel, tu não sabe como meu chefe é chato. Não sei, já tive muito chefe chato, mas deixa eu lhe dizer, a Bíblia não diz, empregados obedeçam aos seus patrões se eles forem legais. Eu tenho certeza que vários dos patrões a quem Paulo está dizendo aqui, eram chatos, eram injustos, eram opressores. Mas a palavra dele é uma só, obedeçam, obedeçam. Nós temos uma característica cultural que é aquela de fazer o mínimo possível, para ganhar o máximo que eu puder. E se eu puder fazer menos ainda, menos eu faço. Existe uma ilusão em vários estilos econômicos ou de governo que dizem assim, não importa quanto a pessoa produz, ele ganha sempre o mesmo. Toda experiência que fez isso viu a produtividade cair. Toda, não há uma exceção na história. Mas eu conheço, olha, vai ser uma baita exceção, porque não existe isso. Claro, algumas pessoas são automotivadas, mas o fato é que se não há consequências, a tendência do ser humano é recuar para uma indolência, para fazer o mínimo, ou fazer só aquilo que ele gosta. O que ele não gosta, ele não vai dar nada mesmo. Aliás, se alguém aqui trabalha em escola, já ouviu essa frase várias vezes, não dá nada mesmo. Se eu faço, não faz diferença, se eu não faço, também não muda nada, não dá nada mesmo. Então, a primeira palavra, se eu quero amar a Deus no mundo, obedeçam, sejam excelentes empregados, constranjam os seus patrões pela excelência do seu trabalho. Anos atrás, eu citei isso hoje de manhã, anos atrás, uma grande empresa norte-americana colocou como política que eles só iam contratar pessoas cristãs.
Ali naquela época eles podiam fazer esse tipo de acepção, fazem mais de 20 anos que foi feita essa experiência, acho que mais de 50. E eles falaram, todos os nossos funcionários serão membros de igrejas. Isso durou uns 10 anos e eles desistiram, porque não havia diferença entre trabalhadores cristãos e trabalhadores não cristãos. E eu penso nisso com muita tristeza, porque nós devíamos ser exemplos, trabalhador do mês, todo mês. Nós devíamos ser excelentes no que a gente faz. Não para que a pessoa fique impressionada, mas ele nos dá a razão aqui, no verso 22. Não somente para agradá-los quando eles estão observando. Isso é bajulação. O chefe está aí, eu estou aqui agitado, trabalhando. O chefe virou as costas, eu vou tomar um cafezinho. Levo 1 hora no cafezinho, aí vou dar uma volta, bato um papo, saio mais cedo. Então, não somente para agradá-los enquanto eles estão olhando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem a Deus. Queridos, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for, nós temos que ser exemplos de retidão no mundo caído. Fala, Daniel, ninguém respeita as regras. Eu sei. Então, que sejamos nós a exceção. Que nós sejamos os estranhos. Que nós sejamos aqueles que o cara fala, mas está louco, cara. Você vai obedecer tudo? Vou obedecer aquilo que eu consigo obedecer, eu vou obedecer. Mas o patrão é injusto? Provavelmente. Mas o salário não é suficiente? Nunca vai ser. Nunca vi alguém dizer para o patrão vai dar um aumento, fala, não me dá aumento, não, está tão bom que eu estou ganhando. Deixa assim, aliás, se eu quiser diminuir um pouco, melhor. Ninguém vai falar isso. Sempre há espaço para ganhar um pouquinho mais. A primeira regra que eu vejo é essa. A segunda é integridade, que é essa questão de não só quando eles estão olhando, mas com sinceridade de coração. Eu vou fazer o melhor que eu posso, com o meu coração aberto, com a minha disposição. Eu vou fazer um trabalho excelente. Quando o patrão está olhando ou quando ele não está olhando. Quando eu posso ser pego e quando eu não posso ser pego. Quando eu sei que vai vir a fiscalização, quando eu sei que não vai vir a fiscalização. Você fala, Daniel, mas o que tem isso a amar a Deus? Tem tudo a ver com amar a Deus. Porque, olha só, a próxima questão, ou a pergunta que eu quero deixar com vocês é a quem que nós servimos? E ele fala isso claro. Pelo fato de vocês temerem a Deus, ele termina o verso 22 isso. O 23 diz, tudo o que fizerem, tudo, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. A quem que nós servimos? A Cristo. Você não trabalha para o seu patrão, não importa quem ele seja. Você não trabalha para a sua empresa, para a sua escola, você trabalha para Cristo. Por quê? Porque Deus nos colocou e falou, eu vou enviar esses discípulos para o mundo. Eu não peço que os tires do mundo, eu quero que eles estejam no mundo e passem pelo sistema escolar, muitas vezes falido, por uma prova, um vestibular, muitas vezes injusto, que aguentem os professores com exigências que às vezes são descabidas, vão trabalhar, eu quero que eles vivam no mundo. Nós não temos licença para sair do mundo. A gente pode ansiar pelo céu, eu anseio com frequência, mas não é isso que eu estou estou dizendo que Deus nos colocou no mundo como representantes dele, ocasionalmente trabalhando para um, ocasionalmente trabalhando para o outro, isso pouco importa. É por isso que nosso trabalho tem que ser excelente. É por isso que nós temos que ser trabalhadores modelos. E ao dizer trabalhadores modelos, gente, eu não estou dizendo que você não deve reivindicar justiça. Existem momentos em que você se levanta e fala, peraí, vamos conversar, isso aqui não está dando não. Obediência não é alienação, não é estupidez. Mas é você falar, eu vou fazer o melhor que eu posso dentro desse contexto. Eu vou fazer a luz de Jesus brilhar onde eu estou. Se eu tenho que varrer o chão, esse chão vai ser o mais bem varrido que eu posso varrer. Se eu tenho que fazer um relatório, se eu tenho que fazer uma venda, se eu tenho que fazer alguma coisa, dar uma aula, o que quer que seja, eu quero fazer com excelência.
Não porque o meu patrão merece, se você entrar nessa, você está roubado. Frequentemente o teu patrão não merece, a empresa não merece, ninguém merece. Mas Deus, aquele que nos amou, merece. E eu faço para Ele. Porque ao mesmo tempo que eu digo que a minha segurança está em Deus, que é Ele que garante o meu sustento, é Ele que me dá condições de trabalhar, na mesma frase eu tenho que fazer, então eu trabalho para Ele. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus. Por fim, a palavra do apóstolo Paulo fala sobre justiça, verso 25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores ou patrões, deem aos seus empregados o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Não é só o trabalhador que tem que ser excelente, o empregador também tem que ser excelente. Eu sei que alguns de vocês, pelo menos, têm empregados sob sua autoridade. Deus te chama a ser justo. Justo. E justo não é assim, vou pagar o mínimo possível. Qual que é o menor salário que eu consigo por um trabalhador assim? Vou ver se eu consigo esgotar a última gota de sangue, porque trabalhador é tudo igual, não gosta de trabalhar, então vou espremer o cara. Deus nos alerta e diz, deem aos seus empregados o que é justo e o que é direito. Sejam padrões excelentes. Agora, deixa eu dizer mais uma coisa. Com certeza você vai ser explorado. Recentemente alguém me contou de uma entrevista de emprego, que é uma pessoa que administra uma empresa, e primeiro dia teve assim a entrevista e a pessoa gostou muito e tal. No final da entrevista a pessoa perguntou, escuta, e quando é que eu tiro férias? Aí a pessoa falou, Daniel, minha vontade é o seguinte, começa as férias agora. Não, mas eu não comecei a trabalhar. Pois é, começa as tuas férias agora, vai pegar as férias, vamos lá. Isso vai acontecer com frequência. Por quê? Nós vivemos num mundo corrupto, num mundo que está no maligno. O empregado, em média, há exceções, mas é muito frequente você ter empregados que vão querer te lograr, que vão querer te roubar, que vão querer te enganar, que vão querer desviar o teu dinheiro. E aí você ajuda e de repente te puxam o tapete. Agora lembra, empresário, empregador, que você não trabalha para ele, você trabalha para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi traído. E o Senhor Jesus conhece o que é sofrer opressão, conhece o que é ser traído pelos seus próprios discípulos, abandonado, e no caso de Pedro, negado não uma, mas 3 vezes. O Senhor Jesus conhece o que é ser enganado. Nós somos melhores que Ele, nós somos discípulos de Cristo. Nós vamos passar pela mesma coisa. Mas isso não é problema nosso. Não estou com isso dizendo que você não deve ter uma série de controles, uma série de cuidados quanto aos seus empregados, mas sejamos justos, sejamos íntegros. Meu coração se dói, se aperta quando eu ouço, e não são poucas vezes, de irmãos em Cristo que têm empresas e que cometem aquilo que todas as outras empresas cometem. Recolhe e não deposita, promete e não dá, explora ao máximo os seus empregados, é ríspido, é duro, é grosseiro. Ah, Daniel, mas se você der moleza, eles montam. É bem possível. Nós precisamos descobrir alguma maneira de sermos justos e continuarmos exercendo a nossa função. Não há desculpa para nós sermos injustos. Isso não é de Deus, não é sagacidade de negócios, não é sagacidade administrativa, é burrice, é tolice. E pior, desrespeito ao nosso Deus. Empregados, trabalhem de modo excelente. Senhores, deem aos seus servos o que é justo e direito, sabendo que eu tenho um Senhor nos céus. Nós somos chamados a amar a Deus num mundo caído, num mundo corrupto, onde os valores estão corrompidos, e as pessoas são as que vivem esses valores. Mas, gente, não vamos nos confundir, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é com as pessoas caídas, mas é contra esse mundo caído, que jaz no maligno, está sob o poder do diabo, sob a influência do diabo. Então, no meio dessas trevas, vamos deixar a luz de Cristo brilhar.
brilhar nos nossos relacionamentos, nos nossos condomínios, nos nossos cursos, nos nossos amigos, nos nossos colegas, nas nossas famílias. Porque se a nossa luz não brilhar, que trevas terríveis serão essas? Muitas das pessoas que nos conhecem, que não são cristãs, vão ter talvez uma chance só de conhecer Jesus, que é por teu intermédio. O único Cristo que elas vão ver é o Cristo que habita em você. E eu já falei isso uma vez, e se isso não te dá arrepio, eu não sei o que dá. E as pessoas estão observando, e elas estão olhando. E elas querem saber se esse Jesus faz diferença ou é só assim, é um hobby que ele tem. Tem gente que coleciona selo, tem gente que gosta de jogar golfe, tem gente que vai na igreja. Tudo assim, é uma esquisitice que ele tem, tudo bem, é uma brincadeira que ele faz. Gente, que não seja assim, nós não somos chamados para ser esquisitos, mas sobrenaturalmente diferentes, porque o Espírito Santo habita em nós, onde a nossa palavra é verdadeira, e o que a gente fala, eles podem contar, onde a minha disposição de 1 milha a mais acontece, onde eu estou interessado pessoalmente na vida daquela pessoa. Existem tantos exemplos de pessoas, tem um amigo meu, lá em São Paulo, o pastor André Fontana, falou no nosso último retiro de casais. Ele é pastor na cidade de Vinhedo, uma cidade pequena ali perto, entre Campinas e São Paulo. Quando foram eleitos, foi eleito o último governo, o prefeito da cidade, uma cidade pequena, o prefeito chamou os líderes evangélicos para um café da manhã. E aí vieram ali uns 10, 12 pastores, e aí cada um, o que eu posso fazer por você? Ele já tinha sido eleito, então estava todo mundo naquilo, quem sabe, olha, um terreno aqui, um negócio ali, uma isenção ali. Quando chegou na vez do André, o André falou assim, Daniel, eu que tinha tanta coisa para pedir para ele. Eu falei, olha, eu não vou pedir nada. Eu quero saber se eu posso orar por você. Porque o lugar onde você está entrando é terrível. Você vai enfrentar uma queda de braço que é tremenda. Eu quero orar para que Deus proteja você, o seu casamento, a sua vida, a sua família. Esse homem até hoje é apoiador da igreja do André. Porque o André entendeu que ali não era uma grande oportunidade para ser sagaz. E olha, eu queria isenção disso, eu queria um terreno maior, eu queria uma máquina, eu queria... Ele falou, não, eu quero que você tenha uma vida justa, eu quero que Deus seja o Deus da tua vida, que Ele transforme a sua vida. Isso é uma presença justa e correta nesse mundo. Já por outro lado, eu lembro de uma outra situação, também lá no estado de São Paulo. As coisas que acontecem aqui no Rio Grande do Sul não vou falar não, tá? Só falar longe é mais fácil. Mas que numa reunião com o governador na época, lá em São Paulo, tinha uma série de pastores também, e a reunião começou aquela bajulação. A primeira oração foi quase uma oração em louvor ao governador, não a Deus. Senhor, agradecemos pelo nosso governador, um homem justo, um homem bom, ladrão, corrupto, sem vergonha, como tantos são por aí, né? E, na hora ele virou um homem santo, quase que era um cristão, faltava só ser membro da minha igreja. Isso foi um outro amigo que falou, e quando chegou a vez dele falar, ele falou, olha, vou orar para ti também, queria orar, posso orar? Posso. Senhor, que ele seja justo, que ele abandone a tentação de agradar aos poderosos, que ele lute pelos fracos, que ele lute pelos menores, que ele não se deixe ser levado pelo dinheiro, pela corrupção. E fez uma oração quase assim daquelas que a gente chama de imprecatórias, né? Quase que no final ele falou, Senhor, se ele não fizer isso, afasta ele do governo. Nós temos que ter essa voz, nós temos que ter essa palavra, não de ameaçar, mas de proclamar a justiça de Deus e de falar da justiça de Deus no âmbito que Deus nos der. Você fala, Daniel, nunca tive a oportunidade de orar por uma autoridade. Talvez não. Mas já participou de reunião de condomínio? Você já pediu para orar pelo seu síndico? Eu não sei quantos de vocês fizeram isso, quando nossos filhos estavam na escola, eu me candidatava sempre ao, como é que era? Conselho de turma, conselho de pais. É uma dor de cabeça aquilo, reunião, eu detesto isso tudo. Mas eu queria estar presente, porque eu queria poder
fazer uma oração, dar uma palavra, lutar por uma causa justa. Gente, nós não estamos no mundo por acaso. Deus não está simplesmente falando, espera aí que a obra lá no céu não está pronta, então vou deixar vocês aqui mais um pouquinho, tá? Que nem tantas obras por aí. Não está pronto ainda o teu apartamento lá no céu. Não, Ele nos deixou aqui com o propósito de fazer a sua luz brilhar. E brilhar onde? Não é aqui dentro, é lá fora. Brilhar onde nós estivermos. Deixa eu olhar mais uma passagem com vocês sobre testemunho no mundo. Abre comigo em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, verso 12. Deixa eu ler o 11 e o 12. Pedro escreveu, gente, debaixo do Império Romano, onde a corrupção era parte do acordo. O imperador romano nomeava governadores numa região para que eles cobrassem impostos. E, frequentemente, ele não dava salário para o governador. Porque ele falava, cara, cobra os impostos, manda para Roma, o resto é teu. E alguns governadores faziam com que o resto fosse bem grande. Em alguns casos, mais que os impostos que iam para Roma. E eles se garantiam. Então, nesse contexto de corrupção, de opressão, olha só, verso 11, 1 Pedro 2,11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, esse é o nosso papel. Nós estamos no mundo, mas como estrangeiros e peregrinos, nós estamos só de passagem, mas que seja uma passagem que deixe marcas, que transforme, que irrite às vezes, não de propositalmente, mas que a luz que brilha em nós constranja. Alguns de nós passamos pela vida e a gente nem sabe que o cara é cristão. Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. A primeira expressão que ele usa aqui é maneira exemplar. Que nós sejamos bons exemplos de alunos, de funcionários, de patrões, de professores, de advogados, seja lá qual for a sua função. Bons exemplos de cunhado, ou de genro, ou de nora, ou de pai, ou de mãe, ou de filho, o que for. Bons exemplos daquilo que é bom, uma maneira exemplar de viver. E por que isso? Porque ele diz, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal. Nessa época estava sendo escrito alguns dos documentos romanos contra os cristãos. Num desses documentos, se não me engano de Tertúlio, não tenho certeza, ele afirmava que os cristãos praticavam canibalismo, porque eles tinham ouvido falar da ceia, que era o corpo e o sangue de Jesus, então eles comem carne e sangue. Era como eles entendiam. Haviam acusações horríveis. E, inclusive, os cristãos matavam crianças durante o seu culto. Havia algumas religiões da antiguidade que matavam crianças. Cristãos não. Mas essas acusações que eram terríveis, e Pedro diz, porque mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Deixa eu explicar isso. Que mesmo que eles não gostem de você, de nós como cristãos, mesmo que eles não fiquem muito impressionados conosco como cristãos, que eles falem, que eles vejam as boas obras, vejam nossa maneira exemplar de viver, não quer dizer que eles vão reconhecer em vida. Porque quando ele diz, para que glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, é glorificar a Deus no dia que eles estiverem cara a cara com Deus. No dia que Deus intervir na vida deles, e aí eles olham para Deus e dizem, Pai, era verdade. É verdade. Eu lembro do fulano que vivia uma vida reta, e eu falei mal contra ele, agora eu percebo que ele seguia o Deus verdadeiro. Claro que eu percebo, eu estou de cara a cara com Deus. Aí não dá mais para ficar enganando ou falando mentiras. Mas para que o nosso testemunho fique gravado na mente deles. Não porque o nosso testemunho vai fazê-los aceitarem a Jesus. Nós não temos esse poder. Quem faz aceitar Jesus ou não é o Espírito Santo. Mas o nosso testemunho queime na memória e na consciência deles.
Quando eles dizem, algum tempo atrás eu estava falando com um senhor casado, que não é cristão, e está assim, muito envolvido com pornografia e coisas assim, eu conversei com ele, ele falou, Daniel, cara, todo mundo faz isso. Vai dizer que você não tem pornografia aí no teu celular? Daí eu falei, olha, cara, eu sou tão pecador quanto você, tão safado quanto você, mas o Espírito Santo mudou minha vida. Ó, meu celular está aqui, pode olhar. Não, tá bom, tudo bem. Mas tu nunca olha? Cara, pela graça de Deus, essa não é uma área de luta para mim. Mas tu não gosta, o problema é esse. Se eu olhar, eu vou gostar. Claro. E isso vai corroer minha alma. E eu não quero isso para mim. E eu não sei se ele acreditou em mim ou não, mas eu sei que um dia ele vai estar diante de Deus e vai ter que falar, pois é, eu falei que todo mundo fazia e eu sei que não era assim. Isso vai servir para tocar o coração dele. E aí eles vão ter que glorificar a Deus, talvez inclusive glorificar a Deus, sabendo que o seu destino eterno é longe desse Deus. Como é que eu posso amar a Deus nesse mundo? Como é que eu posso mostrar ao mundo o meu amor por Deus? Não adianta você falar que vem na igreja. Hoje em dia, se eu falar isso, o pessoal vai achar que você é idiota. Você vai lá e tu dá dinheiro, né? Trouxa. O pastor está ficando rico às tuas custas. O pastor viaja para a Europa. Não sei o que. Fala aquelas coisas todas. Não é a sua vida religiosa que vai impressionar as pessoas. É a sua vida moral, a sua vida de ética de trabalho, a sua vida de excelência naquilo que você fizer. E não é que ele vai ver a sua vida ética e vai falar, me converti. Mas isso vai incomodá-lo. Porque ele vai olhar e falar, mas por que ele faz isso? Por que ele não aproveita as oportunidades? Por que ele não entra para o nosso esquema e nos ajuda a achacar mais o patrão? Por que? Aí quem sabe tu tem a chance de falar, porque tem um Deus no qual eu creio. E o que ele me oferece é muito melhor do que aquilo que o mundo oferece. Mas você não é tentado só todo dia. Mas existe algo maior. Minha oração é que o nosso amor, ou deixa eu recomeçar. Minha oração é que o amor de Deus por nós encha tanto a nossa vida que ele comece a vazar, e vazar no modo como nós vivemos a nossa vida, no modo como nós nos relacionamos no trabalho, no modo como nós trabalhamos. Há mais ou menos, puxa vida, acho que uns 15 anos atrás, o meu irmão mais velho faleceu. Ele era médico, tinha uma vida cristã, não sei se era uma vida cristã tão madura quanto poderia ser, mas ele trabalhava num posto de saúde nos arredores de São Paulo e trabalhava no Hospital Federal. Ele teve um AVC, uma semana depois faleceu. E no dia do funeral, várias pessoas falaram, eu sei que todo mundo na hora que morre fica mais bonzinho, já viu isso, né? O cara é um crápula a vida inteira, morreu, olha que pessoa tão boa. Mas no caso, algumas pessoas vieram falar comigo, eu lembro de uma senhora que veio falar comigo e falou, pois é, faz 2 semanas que eu fui numa consulta, eu tinha uma consulta marcada, 5 horas, eu cheguei 6h10, e o doutor Délio estava saindo, fechando o consultório. Aí eu cheguei e falei, doutor, eu preciso ter... E ele abriu o consultório de novo. E me atendeu até às 6h30, quase 7 horas. E aí veio mais alguém falar alguma coisa, e veio mais alguém falar alguma coisa. Eu não sei muito da fé do meu irmão, mas eu sei que ele teve impacto entre aquelas pessoas. Porque as boas obras dele, e tinham certamente muitas más obras, tá? Mas as boas obras dele falavam alto, falavam de um Deus, falavam de alguma coisa, de alguma fé. Vários colegas médicos vieram falar comigo e comentaram sobre isso. Já pensou? Imagina comigo só um momento. Se nós nos tornamos uma comunidade, não só aqui na Conde, mas outras igrejas, e o povo de Deus começa a viver de maneira excelente. Não quero dizer assim, excelente nos termos do mundo, mas com justiça, com compreensão, com sensibilidade, com obediência, servindo com sinceridade de coração. O mundo fica sem respostas. Vão continuar nos acusando porque aqueles que são do mundo vão odiar os que são da luz. Mas ainda assim, eles vão ficar assim, tem algo estranho.
Senhor Jesus, que nós sejamos uma nação de pessoas estranhas em Teu nome. Que nós sejamos pessoas diferentes pelo modo como Deus nos habita. Que o amor de Deus na nossa vida transforme a nossa vida, transforme o nosso trabalho, transforme o nosso relacionamento, transforme o nosso viver. Que a grande diferença não seja unicamente aonde você vai no domingo, ou a música que você ouve em casa, mas que as pessoas digam, diferente esse pessoal, diferente. Baixe sua cabeça, ora comigo. Senhor, nós temos falado desde o começo do ano sobre o Teu amor derramado em nossas vidas e como esse amor deve ser passado adiante e que nós amamos porque fomos amados, ou estamos sendo amados. Pai, eu quero pedir para a minha vida e para a vida de cada um dos meus queridos aqui, que esse amor que invade o nosso ser e transborda, se manifeste numa vida de justiça, numa vida de excelência, numa vida de compromisso, numa vida de integridade. Que nós sejamos marcados como um povo em quem se pode confiar, não por causa da nossa capacidade, Pai, eu não tenho nenhuma ilusão quanto aos nossos pecados e nossas lutas, mas por causa da Tua presença em nossa vida. Pai, que o mundo fique perplexo, que o mundo fique sem compreender e que no final eles tenham que encarar, no mínimo, a possibilidade de que nós somos habitados por Ti. Pai, enche o nosso coração do Teu amor, Pai. Permita-nos ver o Teu amor, perceber o Teu amor e vivenciar esse amor no nosso dia a dia. Eu quero consagrar minha vida para esse propósito e a vida da nossa igreja também, Pai. Cada um, vivendo com excelência por onde andar, deixando que a Tua presença em nós seja transformadora por onde nós andarmos. Essa é a nossa resposta, Pai, pelo amor que o Senhor derramou em nossas vidas, pelo envio do nosso Senhor Jesus, que sejamos nós aqueles que proclamam na prática, na vida e com palavras a Tua presença e o Teu amor. Pois é no nome de Jesus que eu oro. Amém.